Sabe aquela ideia de que o salário é sagrado? Que ele é o mínimo que uma pessoa precisa para se sustentar e por isso deveria ser intocável? Pois é, esse princípio, que parece tão básico, está no centro de uma batalha jurídica enorme no Brasil. E hoje a gente vai entender exatamente o porquê. A pergunta do dia é essa: o salário pode ser penhorado para pagar uma dívida? Parece uma pergunta de sim ou não, né? Mas olha, a resposta está longe, mas muito longe de ser simples. E é nessa complexidade que mora um debate gigantesco sobre a lei no Brasil. O que a gente tem aqui é um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, a lei escrita, o que está no papel, de forma bem clara. Do outro, decisões de alguns tribunais que parecem ir numa direção totalmente diferente. É uma disputa sobre quem realmente define as regras do jogo, com consequências bem reais para a vida de todo mundo. Então, para a gente desembolar esse nó, vamos começar do começo, da pedra fundamental de toda essa discussão, a ideia de proteger o salário. Olha só, essa palavra comprida, empenhorabilidade salarial, não é só um termo jurídico, não. É a lei dizendo o seguinte: calma lá. Antes de quitar qualquer dívida, a pessoa precisa ter o básico para sobreviver, para comer, para morar, para cuidar da família. É uma proteção à dignidade humana, ao mínimo para se poder viver. Ok, a ideia é bonita, mas como é que ela funciona na prática? Para isso, a gente precisa abrir um manual de regras, olhar direto para a lei, porque é exatamente aqui que o problema começa a aparecer. O epicentro de tudo isso é um artigo específico, o 833 do Código de Processo Civil. Pensa nele como um verdadeiro guarda-costas do salário. A missão dele é ser cristalino, deixar bem claro o que pode e, principalmente, o que não pode ser tocado para pagar uma dívida. E a lógica da lei é super simples, é 1-2. Primeiro, ela bate o martelo numa regra geral fortíssima. Salários são impenhoráveis. Ponto. E só depois, com muito cuidado, ela abre uma portinha bem pequena para algumas exceções. E que exceções são essas? São só duas, bem específicas. A primeira, claro, é para pagar pensão alimentícia. Aí não tem conversa, é o sustento da família. A segunda é para quem ganha muito, mas muito dinheiro. Mais de 50 salários mínimos por mês. Fora disso, a regra é clara. Não mexe no salário. Até aqui, tudo parece bem amarrado, certo? Uma regra forte, duas exceções. Então, de onde vem toda a controvérsia? Bem, ela começa quando os tribunais entram em campo e começam a reler essa regra de um jeito, digamos, criativo. O que tem acontecido, especialmente na Justiça do Trabalho, é o seguinte: juízes passaram a autorizar a penhora de salários para pagar outras dívidas trabalhistas. O argumento é que o crédito de um trabalhador também serve para alimentar alguém, também tem caráter alimentar. E a grande pergunta é: será que a lei que a gente acabou de ver permite essa ginástica? A fonte que a gente analisou para montar essa apresentação chama isso de ativismo judicial. Imagina um jogo de futebol. O Congresso escreve as regras. O juiz é o árbitro, que tem que aplicar as regras. O ativismo judicial seria como se o árbitro, no meio do jogo, decidisse que gol de mão agora está valendo. Ele não está só aplicando a regra, ele está, na prática, mudando a regra. Certo. Agora a gente chega no coração de toda essa discussão. É aqui que a gente entende a origem da confusão. O debate inteiro gira em torno de dois conceitos que parecem a mesma coisa, mas que para o direito são totalmente diferentes. E a confusão toda está aqui. A lei abre uma exceção para a prestação alimentícia, que é especificamente a pensão familiar. Ponto. No entanto, alguns tribunais estão esticando essa exceção para incluir qualquer verba de caráter alimentar. Só que o salário é o exemplo perfeito de verba de caráter alimentar. Ou seja, eles estão usando a regra para justificar a quebra da própria regra. É uma distinção que parece pequena, mas que muda tudo. E isso não é só uma teoria, não. Não. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já esclareceu esse ponto. Nessa decisão, a ministra Nancy Andrighi desenhou a diferença. Ela diz basicamente que sim, o salário tem natureza alimentar, mas isso não o transforma na prestação alimentícia que a lei aponta como a exceção. É um recado bem direto, não é? Ok, isso tudo pode parecer um juridiquês meio distante, mas o efeito dominó dessa discussão afeta a vida real, e muito. Por que é que isso tudo importa tanto na prática? As implicações são gigantes. Primeiro, gera uma insegurança total. Se a lei pode ser lida de um jeito hoje e de outro amanhã, como alguém pode se planear? Segundo, isso mexe com a própria base da democracia, a tal da separação dos poderes. E terceiro, o mais direto de todos, a proteção do salário, que era para ser uma muralha,
vira uma peneira, colocando a estabilidade financeira de qualquer um em risco. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente pensar. No Estado de Direito, quando existe uma dúvida sobre o que a lei quer dizer, quem deveria ter a palavra final? O Legislativo, que foi eleito para criar a lei com uma intenção clara, ou o Judiciário, que tem o poder de interpretá-la, talvez até mudando o seu sentido? A resposta que o Brasil vai dar a essa pergunta vai definir o futuro da segurança jurídica no país.